Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu vou fazer uma revisão dos conteúdos para a prova, tá? Eu vou comentar brevemente cada um deles para vocês terem ciência do que utilizar para consultar, para fazer a pesquisa de vocês, para a realização das provas. Então, a gente não vai conseguir rever, pessoal, todo o conteúdo porque o tempo do vídeo ele é limitado, tá? Até para postar no próprio fórum. Mas aqui depois eu vou dar sequência para vocês falando quais os outros passos vocês devem estudar. A gestão de projetos, nós temos aqui que nós estudamos desde o início da civilização, quando inicia-se os projetos na construção das pirâmides e no gerenciamento aí de outros elementos, como a própria muralha da China, tá? Para que pudesse ser feito o gerenciamento de projetos de uma forma excelente, sem ter possíveis problemas. Duas instituições onde muito específicas e muito responsáveis para a questão de gestão de projetos para tirar as devidas certificações em qualquer área de organização, tá? Seja na engenharia, hoje, que tem especificações do IPMA e da Prince para esses aspectos, da administração ou até da área de TI, ok? Então, a gente vê esse gerenciamento de projetos em várias áreas, específicas em vários pontos. Então, são duas entidades, né, duas agências aí, uma com fim lucrativo, outra não, que são responsáveis pela organização de projetos e certificações, tá? Tem várias pontos, né, pontos de encontro em algumas regiões de vários países e até mesmo aí outras linguagens que são possíveis, por exemplo, não só em inglês, mas também tem algumas certificações que são em francês e outras em espanhol. Tá? Então, ela é uma instituição internacional que permite aí que a gente tenha acesso, dependendo da localização. Okay? Na sequência que a gente entende, então, que a IPMS é uma associação internacional que gerencia esses projetos e faz o desenvolvimento, né? E os dois principais objetivos do IPMA, dessa instituição, é desenvolver e administrar os programas. Tá? Então, ela é responsável por administrar as certificações e criar novas certificações. Por isso que nós temos hoje certificações em várias áreas, como eu citei para vocês. Tá? E outras características é implantar esses estudos, essas certificações em áreas distintas, que é em outros países, países de língua portuguesa, inglesa, francesa, e assim sucessivamente. Tá? E com um dos elementos mais utilizados por nós, que nós estamos vendo, e hoje é um dos órgãos que tem maior quantidade de certificações dentro da engenharia e da administração, é o PMBOK, tá? E o PMBOK, pessoal, ele serve tanto para todas as engenharias, como cursos como análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Então, ele entra aí a área de TI, a área das engenharias, seja civil, produção, elétrica, tá? Até engenharia dos ventos, que tem algumas regiões do norte e nordeste do nosso país. Então, o PMBOK está presente em todas as engenharias, áreas de tecnologia da informação, tecnologias de telecomunicações e também nos aspectos aí administrativos e alguns quesitos gerenciais e RH. Tá? Então, o PMBOK ele abrange várias áreas, por isso que é uma das ferramentas mais visadas hoje em estudos, no cursos de graduação e pessoas que mais procuram certificações nessa área. Então, aqui nós temos a página oficial do PMI, que é onde a gente consegue verificar os tipos de certificação e a duração deles, tá? Por quanto tempo leva para tirar uma certificação. E aqui começam, então, as definições de projeto, tá? Então, lembrando, gente, que o que é o projeto que vocês viram na prática em sala de aula? É um esforço que vocês fizeram aí, temporário, tá? Ele pode ter um final, mas ele também pode ser contínuo, né? Eu posso fazer melhorias de desenvolvimento aí mais para frente nesse projeto ou por solicitação do cliente. Um projeto bem desenvolvido, ele favorece a elaboração de novos projetos. Então, eu posso, com base nesse primeiro projeto, desenvolver outros projetos que auxiliem esse primeiro, tá? Então, eu posso fazer também adaptações, por exemplo, eu fiz um projeto para estampar camisetas, né? Eu posso mudar esse projeto para estampar tênis, estampar sapatos ou fazer algum outro produto, tá?
como é o caso aí de algumas pessoas que fizeram gestão de controle e qualidade, pessoal que fez em relação a desenvolvimento de serviços, por exemplo, né? Serviços no controle do estacionamento, serviços no ofertar uma alimentação saudável, ou ofertar outra equipe que fez empréstimo de equipamentos como geladeira, fogão, tá? Então, quando a gente fala em serviços, a oferta de serviços, ela também pode ser adaptada conforme a área e a região que dá a localização das pessoas, né? Então, ela vai ser aprimorada, ok? Então, tem duas características muito importantes em relação ao esforço do projeto, que é a oportunidade do mercado, é eu ver a necessidade daquela região, a oportunidade que eu tenho naquela cidade ou naquele bairro, e explorar isso, tá? E outro é relacionar os membros realocados quando for concluído. Então, eu posso adaptar pessoas para novas áreas, para que elas desenvolvam bem outras atividades que fazem pertinência ao perfil delas, né? Então, eu tenho uma pessoa, por exemplo, que vai desenvolver uma máquina na parte mecânica. Eu posso adaptá-la a vários tipos de máquina, vários tipos de setores. Alguém específico design, que desenha ou que cria desenhos no computador ou à mão, posso utilizar isso para outras áreas também, tá? Então, a equipe de trabalho, ela tem que ser flexível, né? E sofrer, aceitar as possíveis mudanças no decorrer de um projeto ou outro. E eu também tenho que aproveitar a oportunidade de mercado conforme a localização. Aqui, então, nós temos as características do projeto, tá? Aqui nós temos as duas principais, que é o projeto versus a operação, tá? As operações, no caso, eu posso tê-las contínuas. Eu vou, por exemplo, desenvolver um software, eu vou ter programação. A programação ela é contínua. Se eu desenvolver, por exemplo, uma máquina numa área industrial, uma máquina para utilizar materiais reciclados, o processo ali ele vai ser repetitivo e contínuo, tá? E como a gente viu, ele pode ser de caráter temporário e exclusivo. Exclusivo, então, é quando eu vou determinar uma localização, uma empresa específica, né? Vou fazer uma máquina para uma empresa de reciclagem, é específico para isso. Como vou fazer uma máquina de serigrafia para a empresa X, é específico para aquela indústria, né? E temporária porque o desenvolvimento dela, como ela é específico para uma área, ela vai ser concluída num breve momento. O que eu vou poder fazer depois é novas adaptações. Abrangência refere-se aí a quanto esse projeto vai alcançar, quantas pessoas, né? Ele vai precisar alcançar e quantas organizações. Então, eu posso fazer novas adaptações, novas alterações no meu projeto, na minha máquina, no meu serviço, para que ele venha abranger e ocupar aí novas áreas ou novas cidades, tá? Depois nós temos aqui unicidade e conflito. Então, as características do projeto, muito importante nesse ponto, ele encara essas quatro situações, tá? A unicidade, que o projeto é único. Eu faço as melhorias, faço correções, adaptações e alterações, mas a característica daquela empresa para a qual eu vendi, ela é exclusiva daquela empresa. Então, unicidade. E conflitos a gente ocorre principalmente quando o meu cliente precisa mudar alguma característica, precisa fazer alguma adaptação no projeto, então eu posso ter conflitos de soluções ou conflitos de pedidos. Vamos dizer, um gestor A, ele precisa de um controle sobre o gestor B. Então, eu tenho situações aí de conflitos que vão trazer hierarquia no meu projeto, né? Por exemplo, o gestor A, ele vai ter acesso a mais informação do que o B. E isso acaba ocasionando conflito. E outra questão é de tempo e recurso, tá? Quanto eu vou levar de tempo para a elaboração inicial e final de todo esse processo e quanto eu despendo, a empresa despende de recursos para que esse processo seja concluído. Então, uma das coisas que a gente mais depara hoje, que infelizmente altera na qualidade do projeto, no desenvolvimento, é tempo e recursos, tempo e dinheiro, tá? Depois nós seguimos aqui com alguns exemplos diversos de projetos. Vocês desenvolveram aqueles em grupos, né? Da qual auxiliou vocês e pôde melhorar os pontos, mas aqui eu trago algumas sugestões, desde a desenvolver um produto ou serviço, que foi a maioria das coisas que nós operamos, né? Como o desenvolvimento de um carro, de um transporte, há contratos aí
também públicas ou de empresas privadas, tá? Isso deixei bem claro para vocês aí escolherem na época dos projetos de vocês em sala de aula para facilitar justamente esse desenvolvimento. Na sequência, nós temos aqui o planejamento estratégico, separado aí por 5 pontos importantes. Então, é fazer um planejamento, uma estrutura organizacional de forma estratégica. O que é fazer de forma estratégica? Eu tenho que entender os problemas, tá? E as soluções para aquele problema. Então, um dos principais pontos que nós temos aqui que precisa ser verificado é a demanda de mercado. Quanto eu preciso desperdiçar de recursos e tempo para atender toda a demanda daquela região. Por exemplo, vou abrir o mercado, né? Vou abrir o mercado, eu vou começar com um pequeno mercado, oferecendo lá insumos de limpeza, comida e outros tipos de material, como recursos PET, e vou atender uma região. Será que eu não tenho mercados já naquela área, as maiores, que elas possam, de repente, acabar com o meu negócio, né? Então, eu tenho que entender se realmente é necessário eu abrir o mercado naquela região, naquele bairro ou naquela rua. Tá? Então, isso é uma situação importante a ser observada. Necessidade organizacional. Aqui é organizar a sua estratégia de mercado, que foi o que vocês fizeram, tá? O PMBOK, ele serviu para isso. Então, entender os passos de toda a estrutura da empresa, o que eu vou gastar, quanto de funcionário eu preciso, eu vou ter que ter RH, como que eu vou fazer o marketing desse mercado, antes mesmo dele começar a propaganda, como que eu vou fazer para superar o meu cliente em termos de produtos e ofertas em relação à concorrência, que foi naquele ponto 2 da IAP, que nós vimos ali, IAP da estratégia de aplicação, tá? Da estratégia de aplicação do PMBOK, tá bom? Então, aquela IAP, estudo de aplicação, é justamente para ver quem é o meu concorrente e o que ele oferece, tá? Que eu posso atender que o meu cliente precisa. Qual a necessidade dele? Como eu falei, a necessidade dentro de um mercado hoje, a pessoa precisa principalmente se alimentar, produtos de limpeza, e uma das coisas que está em muito alta é a questão de pets, né? Então, para limpeza, higiene, também entra a parte pessoal e a pets. Então, para atender aos animais de estimação, que é muito comum. Então, o que eu posso fazer para atender essa demanda? Avanço tecnológico, por exemplo, se eu vou começar no mercado, eu tenho que ter um sistema que possa fazer a leitura do código de barras, saber quanto que está o produto, de conseguir inserir os descontos em porcentagem quando for solicitado, tá? Então, essa questão tecnológica eu tenho que ver principalmente quanto de recurso eu disponibilizo para esse processo, o desenvolvimento da tecnologia no meu ambiente, tá? Imagina quando a gente fala de uma área industrial, quando envolve diversas máquinas e diversos fatores, tá ok? Então, é uma questão muito importante a gente ver quanto de dinheiro eu tenho para possibilitar isso. E depois as questões legais, documentação, a burocracia de abertura do mercado, da empresa, de funcionários, de contratação, registros legais das pessoas, o que o meu servidor ele tem direito, tá? Então, todo o requisito legal, taxa de imposto, como fazer o pagamento de todas as áreas, contratos de venda, contrato com logística, isso deve ser tudo deixado de uma forma jurídica correta, para que a gente não tenha eventuais problemas, tá bom? Aqui, gente, foi um breve comentário, peço para que vocês continuem vendo o material na sequência, quando entramos na parte de teoria de gerenciamento de projetos, tá? Aqui nós tivemos atividades envolvidas na sala de aula e depois a gente entra no gerenciamento de projetos já com a ferramenta do PMBOK, que trabalha escopo, custo e tempo. Quando eu trabalho esses 3 pontos, escopo, custo e tempo, nós começamos a entrar nos 3 pontos do gerenciamento do PMBOK. Integração, como vai funcionar meu projeto, escopo, um breve histórico e o tempo, tá? São esses 3 pontos que eu vou pedir para vocês na avaliação. Então, estudem, pessoal, a parte do PMBOK voltada para integração, escopo e tempo, tá ok? Deem uma lida, aproveitem para tirar dúvidas hoje no fórum, que no dia da prova, gente, nós não vamos tirar essas dúvidas, tá bom? Até aguardo vocês, até mais.